eu quero lembrar vocês também que eu estou com um valor bem acessível no meu trabalho de treinamento à distância. Se você quer que eu monte a sua planilha, se você quer conversar comigo diariamente, enfim, você quer se tornar meu aluno à distância e quer aproveitar, né, esse valor que está bem acessível, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando eu competia profissionalmente, Abelardos, que isso aconteceu por 6 anos da minha vida, a gente fazia a pré-temporada que chama em outubro. A gente começava em outubro. Sabe quando que eu estava mais rápido e ainda não era no meu pico de performance? Sabe quando que era? Não só eu, como todo o grupo que treinava comigo, e isso com diversos treinadores aos quais eu passei. Treinadores de nível de seleção brasileira, né? Clodoaldo Lopes do Carmo, Marcos Antônio Oliveira, treinadores que entendem muito de corrida, treinadores olímpicos, que têm atletas olímpicos. A gente iniciava essa base em outubro para começar a ficar rápido, ter um pico de performance em fevereiro. Então eu treinava outubro, novembro, dezembro, janeiro, que são 4 meses, e em fevereiro a gente já estava um pouco mais rápido. Isso não significa que a gente ficou 5 meses só fazendo rodagem, mas sim que a gente fez, na maioria das vezes, 2 meses com um trabalho mais de rodagem, treinos mais lentos, iniciou esse trabalho de velocidade no terceiro mês, de 5, né, que eu estou falando aqui para vocês, e aí iniciou e começou a ficar mais rápido no terceiro, entende? São 5 meses, onde 2 eu só rodei, iniciei os tiros, os ritmados no terceiro e comecei a ter uma melhora grande no quinto. E aí, nesse quinto mês, que no caso é fevereiro, eu iniciava as minhas competições. E aí faltava ritmo de competição. Por quê? Porque eu já estava ficando mais rápido, mas faltava entrar nas provas e entender o que estava faltando no meu treinamento. Pô, saí correr uns 5 km, quebrei no quilômetro 3. O que está acontecendo? Preciso aumentar, de repente, o meu volume de tiro? O meu tiro não está condizente com esse ritmo que eu busco, entende? Dentro das provas que você vai perceber o que está faltando no treinamento. Por isso que você precisa também, é um outro ponto aqui dessa aula, de algumas provas, fazer algumas provas para acertar o ritmo e fazer uma corrida rápida. O seu recorde pessoal, correr mais rápido, não é de cara, entendeu? Até um ponto que eu quero falar para vocês aqui. Pô, vou programar minha prova-alvo, Dario. Ela vai ser no mês X. Coloca umas 3 provas antes, algumas semanas antes aí, para testar o ritmo, para pegar ritmo de competição e ver o que você precisa melhorar no seu treinamento. Então vamos lá, continuando aqui esse exemplo, usando eu mesmo como exemplo, né? E aí eu iniciava as provas, pegava ritmo nas provas e continuava fazendo tiros. Já tinha 3 meses que eu estava fazendo tiros e eu ainda não estava no meu pico de velocidade. Normalmente, falando por mim, pelo Dario, eu iniciava o meu pico, eu estava muito em forma lá para março. Dia 15 de março, dia 20 de março. E aí de março até outubro, até setembro na verdade, que era quando encerrava a temporada, eu estava no meu pico de performance. Meu corpo segurava bem o treinamento, eu entrava nas provas, eu já estava com ritmo de prova, né? Já tinha pegado, já estava com ritmo de tiro, ritmo de ritmado, vamos falar assim. Minhas rodagens progressivas já estavam mais rápidas. Então eu entrava condicionado na prova. E aí esse era o famoso período competitivo. De março a setembro, mais ou menos, por volta de setembro, eu competia bastante e fazia grandes marcas, né? Que no caso as minhas marcas foram aí 5 km para 15,23, já corri os 3.000 metros para 8,48, o 10.000, né? O 10 km corri para 31 e pouco, 31,50 e pouco, né? Teve prova que corri 31,40 e pouco, mas eu desconfio que a prova tinha um pouquinho a menos de 10, pelo que eu vi do pessoal, que eu nem usava relógio GPS, eu não tinha nessa época, né? Mas enfim, o meu rápido para aquela fase, o que eu conseguia fazer de rápido, ele acontecia depois de uma periodização longa. E ele não durava para sempre. Não é porque eu fiz esse período de base e essas provas para pegar ritmo que eu vou conseguir iniciar ali de março e competir para sempre com esse período. Não, eu ia de março até setembro, porém lá para agosto mais ou menos eu já estava começando a ficar cansado. E aí eu levava até setembro. Setembro exausto. Setembro eu já estava exausto. E aí o que você tem que fazer? Tirar férias, certo? Pelo menos ali umas 3 semanas totalmente off, para descansar o seu corpo, a sua cabeça, o seu organismo. E aí voltar novamente para mais um ciclo. E aí vai repetir isso novamente o ano seguinte. Todo ano tem que ser assim, Abelardo. Todo ano.
você tem que ter um período de descanso. Saindo do período de descanso, você entra em um período de base. Desse período de base, você inicia o período específico, que é onde começam os treinos mais rápidos. Dentro do período específico, já inicia o período competitivo, que é onde você começa a competir. E esse período competitivo é muito importante vocês terem isso claro na cabeça. Ele não dura para sempre. O seu corpo segura um pico de performance durante alguns meses, depois cai. Ninguém fica em forma para sempre. Esse é um erro fatal dos corredores amadores. Acham que pode emendar um ano no outro. O cara acha que o treino que ele está fazendo em 2021 serve para 2022, 23 e 24. E não é assim. Por isso que a periodização, que é basicamente isso que eu falei para vocês, ela tem que ser muito bem programada. Muito bem programada, porque senão você treina tudo errado. Não adianta nada estar rápido muito longe da sua prova. Seu pico de performance pode ter passado e aí você chega cansado na prova. E é por isso que existe o famoso leão de treino e gatinho de competição, que é o cara que treina bem, na maioria das vezes, muito antes da prova e chega cansado na prova. Entendeu, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender como é importante eu saber em que momento da minha periodização eu me encontro?